Olá, bom dia. É um prazer que eu, Luiz Pereira, venho aqui em nome do Núcleo Fraterno Samaritanos, dar o bom dia. Olá, bom dia. É um prazer apresentar que eu, este Luiz, evento primeiro que o Núcleo Fraterno Samaritanos realiza participando da virada espiritual. A virada espiritual serão 30 horas de atividades contínuas, 15 neste sábado, iniciando agora, e mais 15 horas no domingo, também iniciando às 7 horas, terminando sempre por volta das 22 horas. Essa é a ideia. 30 horas de promoção de espiritualidade. Hoje, eu vou dar início às atividades falando sobre um tema bastante relevante para todos nós, que é a nossa evolução espiritual. Hoje eu quero trazer aqui um roteiro que Jesus nos deixou e que podemos utilizar como um manual seguro que nos guia pela nossa empreitada, pela nossa caminhada nesse plano material de uma forma melhor, para a iluminação que cada um de nós procura. Bem, antes de eu iniciar essas reflexões, vamos fazer uma breve elevação para assim nos sintonizarmos melhor com o plano espiritual, com os nossos espíritos amigos, e em especial com o mentor que cada um de nós possui. Assim, pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos felizes, vamos irradiando pelo nosso pensar e sentir essas energias à nossa volta. E assim, nos sintonizando em frequência, porque estamos vibrando em as mesmas energias. Vamos aproveitar o momento para agradecer a todos os espíritos amigos, em especial os nossos mentores, pelos apoios que nos dão em diferentes tempos, em diferentes lugares, para cada um de nós. Vamos agora nos sintonizando com as esferas crísticas, para poder agradecer a espíritos como de Maria, mãe de Jesus, como do próprio Jesus. A Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que envia para toda a humanidade, bênçãos de amor, bênçãos de paz, que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos transmitir essas bênçãos de maneira contínua para todos que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos e pelos seus exemplos, que possamos nós, no nosso dia a dia, viver de maneira cristã, para que assim possamos, com o nosso exemplo diário, motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora vamos nos sintonizando com o nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. E para materializarmos este nosso amor, este nosso agradecimento, vamos oferecendo então ao nosso Pai Criador a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. É isso. Então vamos às nossas reflexões. Como eu coloquei, eu quero apresentar para vocês um roteiro que Jesus nos deixou para que pudéssemos evoluir e alcançar a iluminação de uma forma melhor. Eu falo das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são indicações que Jesus nos deixou em um dos seus 4 sermões que ele nos deixou nos seus evangelhos. Então, no Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha, existe um trecho onde Jesus lista essas bem-aventuranças. As bem-aventuranças que ele lista, principalmente em Mateus, detalha melhor em Mateus, no Evangelho de Mateus, estão listadas em número de 9. Apesar que em alguns locais, em algumas literaturas, elas aparecem em número de 8, porque as duas últimas, por serem bem-aventuranças de perseguição, às vezes são listadas como sendo uma única bem-aventurança. Mas tudo bem. Aqui vamos colocar como sendo 8 bem-aventuranças. As duas últimas, então, seriam as de perseguição, a bem-aventurança de perseguição. Então, essas 8 bem-aventuranças, elas nos mostram um caminho de evolução, elas nos ajudam a evoluir quando nós temos o conhecimento delas. Na verdade, quer queiramos, quer não queiramos, quer estejamos conscientes disso, quer não estejamos, e a maioria de nós não está consciente dessa importância, porque nem sabe da existência das bem-aventuranças ou não conhece as bem-aventuranças, elas se aplicam e todos nós trabalhamos nelas. Todas de maneira simultânea. De novo, eu repito, mesmo que não as conheçamos, mesmo que não estivermos conscientes delas, nós trabalhamos em cada uma delas durante o nosso dia a dia. Às vezes, normalmente é assim, mais em uma que nas outras. Às vezes, no mesmo dia, trabalhamos em 3, 4, em momentos, em situações diferentes, mas todos nós trabalhamos nas 8 bem-aventuranças. Mas a iluminação só é alcançada quando nós dominarmos as 8 bem-aventuranças. Só que para dominarmos uma bem-aventurança, nós precisamos dominar a bem-aventurança imediatamente anterior. Então, se eu quero dominar a segunda bem-aventurança, eu preciso ter dominado a primeira bem-aventurança, senão eu não consigo dominar a segunda bem-aventurança. Mas eu trabalho nas duas simultaneamente. Assim, se eu tiver trabalhando na 4ª bem-aventurança, não significa que eu tenha necessariamente dominado as 3 bem-aventuranças anteriores. Significa simplesmente que eu estou trabalhando na 4ª bem-aventurança. Agora, se eu domino a 3ª bem-aventurança, então, necessariamente, eu também domino a 1ª e a 2ª bem-aventurança. Estou trabalhando para dominar a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª bem-aventurança. Ou seja, é uma escada ascensional, aonde cada degrau alcançado implica que nós tenhamos passado pelos degraus anteriores. É assim que funciona. Bem, o que é bem-aventurança? Bem-aventurança é uma espécie de bênção, de bem-aventura, de bênção que cada um de nós obtém quando alcançamos determinadas atividades, determinadas ações, determinados comportamentos. Então, uma bem-aventurança
um prêmio por nossas atitudes, por nossos comportamentos, pela forma com que nós nos manifestamos. Não foi Jesus o primeiro a fazer uso da expressão bem-aventurança. Os gregos já citam, né, o valor de ser bem-aventurado, de ter uma bem-aventura. No Antigo Testamento da Bíblia, existem passagens também que fazem referência em alguns profetas a ser bem-aventurado, a conseguir uma bem-aventurança. Mas foi Jesus que, de uma forma consistente, colocou as bem-aventuranças como um meio de evolução espiritual. A primeira bem-aventurança, vamos então analisar cada uma delas rapidamente, né? É impossível esgotar todo o conteúdo, tudo que traz cada uma das bem-aventuranças em uma hora de exposição, mas vamos passar rapidamente, pelo menos apresentando o assunto. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque estes verão o reino dos céus, numa leitura rasa, nos traz uma má interpretação que nos ajuda muito. Então, é muito comum a visão que essa bem-aventurança traz, que nós precisamos ser humildes, e sendo humilde, nós não podemos ficar apegados a bens materiais, que nós devemos praticar o desapego, que só assim vamos ter acesso ao reino dos céus, ou seja, esse estado de consciência de sintonia plena com o Criador. A criatura em sintonia, em ressonância com o Criador, reino dos céus. Bem, todos nós, normalmente, temos contato com as bem-aventuranças em algum dia, ou lendo a Bíblia, ou porque a gente ouve alguém falando sobre as bem-aventuranças. Mas, normalmente, vem numa interpretação bastante superficial. Vamos ver, então, com um pouco mais de profundidade. A primeira bem-aventurança, essa bem-aventura de ser pobre de espírito, que vai ver o reino dos céus, Jesus está colocando que é bem-aventurado, é abençoado, é feliz quem se reconhece como sendo pobre de espírito, sabendo que muito rico pode ser. Então, aquele que é humilde, que é modesto, de reconhecer a sua pobreza atual em espírito, um dia verá o reino dos céus. Na verdade, todos nós veremos o reino dos céus. O que diferencia cada um de nós é o tempo que vamos levar para alcançar esse estado de santificação, de iluminação. Cada um de nós vai demandar um tempo diferente, de acordo com os nossos méritos e deméritos, de acordo com a nossa evolução consciencial. Essa primeira bem-aventurança deixa bem claro que nós precisamos reconhecer as nossas misérias com a consciência que temos o divino em nós e que podemos, portanto, manifestar esse divino de maneira plena, de maneira contínua, o tempo todo. Então, assim, muito ricos podemos ser, mas que, por ora, pela limitação de não conseguir ser um bom instrumento do Criador, somos pobres. Alguns mais que outros, mas todos nós somos pobres em espíritos. Ter a humildade, a modéstia de reconhecer isso, já é um bom sinal. Bem, essa primeira bem-aventurança tem a ver com
o amor próprio. Jesus nos trouxe a lei maior, que nós devemos amar ao Pai sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus deixa claro que nós precisamos nos amar. Mesmo porque nós só podemos amar o próximo se nos amarmos. Cada um de nós só dá o que tem. Então, como eu posso amar ao próximo se eu não me amo? Então, eu preciso me amar. E aí é que vem a questão do orgulho e da vaidade. E da humildade, da modéstia, como meio de controlar o orgulho e a vaidade. Que nós precisamos nos amar. Então, nós nos orgulharmos do que somos, do que temos, do que conquistamos, isso não é ruim. Isso é amor próprio. Nós vestirmos uma roupa de grife porque ela nos veste bem, porque é leve, porque é confortável. Nós frequentarmos uma academia para treinar, para manter o nosso corpo físico flexível, habilitado a nos permitir uma manifestação plena, essa vaidade é boa, se nós fazemos isso por nós. É amor próprio. Então, o orgulho e a vaidade, quando estão equilibrados, são sentimentos, são qualidades, são propriedades positivas para o espírito. O problema é que o orgulho, às vezes, ele destoa, porque nós nos amamos tanto, muito, e por falta de consciência, achamos que somos melhor que os outros, pelo que conquistamos, pelo que somos, pelo que temos. Aí esse orgulho desenvolvido é ruim, esse amor próprio está em excesso. Quando eu me amo muito, a ponto de me julgar especial melhor que os outros, eu desenvolvi esse orgulho ruim. Então, eu preciso da modéstia, da humildade, para refrear esse amor próprio em excesso e colocá-lo em equilíbrio. Porque eu devo me amar sem me julgar especial com relação aos outros. Quando eu frequento uma academia, vou treinar, mas eu faço isso para ter um corpo trincado, um corpo bonito, para chamar a atenção dos outros, essa vaidade é ruim, porque eu estou fazendo essa atividade para preencher o amor, a atenção que me falta. A vaidade ruim é aquela onde me falta amor. É o contrário do orgulho ruim. O orgulho ruim, eu me amo demais, então me acho especial em relação ao outro. A vaidade ruim, eu me amo de menos e vou procurar no outro o amor que me falta. Então, eu vou comprar uma roupa de grife, não é porque me veste bem, porque é confortável, porque é leve, porque eu quero ter a atenção do outro, eu quero ter o carinho do outro, eu quero ter o amor do outro. Então, eu quero um carro de luxo porque eu quero chamar atenção, eu quero que me vejam. Eu quero fazer uma cirurgia porque eu quero o amor, a atenção, o carinho do outro. Aí essa vaidade é ruim. Mas quando eu faço essas coisas que eu listei por mim, eu vou fazer uma cirurgia por mim, porque eu quero me sentir melhor, quero ter um corpo mais adequado às minhas necessidades.
Vou treinar porque eu quero manter o meu corpo bem para que eu possa me manifestar de maneira adequada. Essa vaidade é boa, é amor próprio. Então, o segredo para dominar a primeira bem-aventurança, primeiro, é reconhecer as nossas misérias, sabendo que nós precisamos nos trabalhar, que precisamos da humildade, da modéstia, para nos amarmos de maneira equilibrada, para que tanto o orgulho como a vaidade se desenvolvam em nós de maneira equilibrada. Tendo essa consciência e nos trabalhando para nos amarmos de maneira adequada, nós podemos batalhar agora para controlar a segunda bem-aventurança, para dominar a segunda bem-aventurança, que é aquela que nos diz: bem-aventurados os que choram, em algumas traduções, com os que se lamentam, os que sofrem, porque serão consolados. O prêmio é ser bem consolado. Então, o prêmio é um prêmio diferente da primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança, o prêmio de se reconhecer pobre de espírito era ver o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, o prêmio de você se importar, de você perceber, de você lamentar as misérias do outro, é se consolar. Ou seja, a segunda bem-aventurança tem a ver com o próximo, até mesmo para completar a lei maior. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, na primeira bem-aventurança, eu amei a mim mesmo de maneira apropriada. E eu estou sob o controle dela. Eu me amo de maneira equilibrada. Então, agora eu vou partir para a segunda bem-aventurança, amar o próximo. Mas para amar o próximo, eu preciso sair de mim. Eu preciso perceber a miséria, as limitações, as dificuldades do meu próximo e, percebendo isso, eu senti dor pelo próximo. Eu me incomodar, me afligir pela dor, pela miséria do próximo e atuar fazendo o que precisa ser feito. Porque na lei maior, Jesus nos disse que eu preciso amar meu próximo como a mim mesmo. E esse amar ao próximo, se eu não materializo isso com ações, não só com pensamentos e sentimentos, mas também com ações, demonstrando o meu amor de forma prática, eu estarei sendo hipócrita. Porque eu me amo em equilíbrio. E eu dizer que amo o Pai, mas tenho dificuldade para amar todos os meus próximos, então eu dizer que eu obedeço no meu limite a lei maior. Eu amo o Pai, a primeira parte da lei, sobre todas as coisas. Amo a mim mesmo, de maneira equilibrada, primeira bem-aventurança. E amo o meu próximo, mas não todos. Eu estarei sendo hipócrita, de certa forma. Porque se o divino está manifesto em mim e em tudo que me cerca, ele está manifesto, o Criador, naquele próximo que eu não amo, que eu digo que eu não amo, que eu não materializo o amor por ele.
Então, eu preciso perceber o meu próximo e amar este próximo, mesmo tendo consciência das suas misérias, das suas limitações. Aí eu estarei comprovadamente obedecendo, seguindo a lei maior. Porque é impossível amar a Deus se eu não amar todas as suas manifestações. E Jesus nos disse que nós amássemos ao nosso próximo e não que nós gostássemos do nosso próximo. Então, eu posso até não gostar do jeito que o meu próximo pensa, sente, fala ou faz. Vai contra a minha visão de mundo, a minha percepção de mundo, aquilo que eu acho correto, mas eu o amo. Eu não gosto do que ele pensa, sente, fala ou faz, mas eu o amo. O amor incondicional, o amor que Jesus pediu para que nós tivéssemos. O amor de mãe que ama o filho, independente do que ele pensa, sente, fala ou faz. Então, se o meu próximo, de alguma forma, prejudica a sociedade, a vida social, então eu não gosto do que ele pensa, sente, fala ou faz. E eu preciso excluí-lo da sociedade para proteger a sociedade dele e proteger ele dele mesmo. Mas eu preciso fazer isso com todo o amor do mundo. Senão estarei sendo tão desumano quanto ele. Então, a segunda bem-aventurança tem a ver com a percepção do mundo que me cerca, da percepção das misérias, de ser indulgente com as limitações, com as misérias do outro. Com a segunda bem-aventurança bem trabalhada, eu posso partir para a terceira bem-aventurança. Se eu domino a segunda, eu posso tentar dominar a terceira, que nos diz: bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os equilibrados, porque estes herdarão a terra, viverão bem na matéria. Ou seja, quando o espírito domina a terceira bem-aventurança, ele vive na matéria, no plano material, de maneira equilibrada, em paz de espírito. Então, estar na terceira bem-aventurança é buscar essa paz de espírito, é ser paciente, aceitando o tempo do outro, é sendo tolerante, aceitando o jeito que o outro vê o mundo, é não se desequilibrando, perdendo o controle com as próprias misérias, porque já domina a primeira bem-aventurança, nem com as misérias do próximo, porque domina a segunda bem-aventurança. Então, ele consegue trabalhar para dominar a terceira bem-aventurança. Desenvolver e ser manso. Adquirir a mansuetude, a paz de espírito. A quarta bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque essa fome e sede será saciada, eu posso trabalhar para dominar ela quando eu dominar a terceira. Porque como eu posso fazer bons julgamentos
ter a minha sede de justiça saciada se eu não estou em equilíbrio? Se eu não tenho paz de espírito? Como eu posso fazer bons julgamentos se eu estou em desequilíbrio? Então, eu preciso dominar a terceira bem-aventurança. Mas para dominar a terceira bem-aventurança, eu preciso, né, para ter a paz de espírito, perceber as misérias do meu próximo e não permitir que elas me abalem, me desequilibrem. Mas para permitir com que eu veja as misérias, perceber as misérias do meu próximo, eu preciso dominar a primeira bem-aventurança, eu preciso perceber minhas próprias misérias e controlar elas. Então, reparem que as bem-aventuranças estão encadeadas de uma forma que uma depende da outra para ser dominada. A quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, depende da quarta bem-aventurança. Porque eu preciso ter a percepção do justo, do certo, do correto, para fazer o bem. Porque a quinta bem-aventurança é fazer o bem, é ter misericórdia. Mas para fazer o bem, eu preciso ter o equilíbrio, a justiça necessária. Para ter esse equilíbrio, a justiça necessária, eu preciso ser manso. Eu não posso me desequilibrar. Mas para ser manso, para ter paz de espírito, eu preciso perceber as misérias do próximo, me afligir com elas e trabalhar pelo meu próximo. Mas para chegar nessa condição de perceber as misérias do meu próximo, eu preciso perceber e controlar as minhas próprias misérias. Então, a quinta bem-aventurança, o quinto grau evolutivo do ser humano, tem a ver com a prática do bem, em ser beneficente. A sexta bem-aventurança nos diz que bem-aventurados, abençoados, felizes serão aqueles que têm o coração puro, porque esses entrarão no reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que são bons, bons de verdade, que são benevolentes, e não só beneficentes. Porque a quinta bem-aventurança tem a ver com praticar o bem. A sexta bem-aventurança em ser bom. Quem pratica o bem não é necessariamente bom. Agora, quem é bom, necessariamente pratica o bem. Porque ser bom é praticar o bem de maneira contínua. Ser bom significa fazer o bem, pensar o bem, sentir o bem, mesmo sozinho, em quatro paredes, em pensamento, em sentimento. A sexta bem-aventurança é quando o espírito para de representar que é bom, porque ele é bom, de verdade. Até a quinta bem-aventurança, o espírito faz o bem, mas nem sempre ele é bom. Ele representa que é bom o tempo todo, mas nem sempre ele é bom. Ele faz o bem. Na sexta bem-aventurança, aqueles que têm puro coração são bons, fazem o bem o tempo todo, com verdade, de verdade. São benevolentes, estão no modo turbo da quinta bem-aventurança, de ser beneficente.
Não tem como ser benevolente sem ser beneficente. Não tem como ser beneficente de forma plena sem ser justo, sem ser reto. Não tem como ser justo, reto, sem ter paz de espírito. Terceira bem-aventurança. Não tem como ter paz de espírito sem perceber as misérias do próximo e não se desequilibrar. Não tem como perceber as misérias do próximo se você não percebe as próprias misérias. E tudo dominado, tudo sob controle. Eu percebo as minhas misérias, mas me controlo. Primeira bem-aventurança. Percebo as misérias do meu próximo e me aflijo, sinto dor, sofro e atuo em benefício do meu próximo para comprovar o amor que eu tenho por eles. Mas tenho paz de espírito. Me mantenho manso, em equilíbrio, até para poder ajudar meu próximo de uma forma melhor. Terceira bem-aventurança. Quarta bem-aventurança. Né? Logo que eu tenho mansidão, que eu tenho paz de espírito, que eu tenho equilíbrio, eu consigo ser reto, ser justo. Por isso eu tenho fome e sede de justiça. Mas se eu já tenho isso bem controlado, né? A minha fome de justiça está saciada, eu consigo praticar o bem. Porque eu vou estar sendo justo, reto, vou estar percebendo aquilo que eu preciso atuar, sendo beneficente. Se eu for beneficente, então eu consigo ser benevolente, trabalhar para ser benevolente, praticar o bem de maneira contínua, mesmo em pensamento e sentimento. Sexta bem-aventurança. Aí a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, os agentes da paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Esses são aqueles que são promotores da paz, levam a paz e o amor, nunca são motivos de discórdia, de desavença, de desamor. Eles são benevolentes e querem levar a benevolência aos outros. São pacificadores, agentes da paz. E a oitava bem-aventurança é aqueles que levam essa mensagem de Jesus. E até sofrem, são perseguidos, criticados por isso. Bem-aventurados aqueles que sofrem, são perseguidos pelos ensinamentos, pela palavra de Jesus ou pela prática do amor, da paz. Porque esses receberão galardões, prêmios em espírito. Então tá aí as 8 bem-aventuranças. Como reconhecer qual bem-aventurança eu estou trabalhando? Como eu coloquei no início, nós trabalhamos nas 8 bem-aventuranças o tempo todo. O tempo todo nós trabalhamos nas 8 bem-aventuranças. Mas como perceber qual bem-aventurança está ativa em mim, dominada em mim? Existe um experimento mental que nós podemos fazer para
que isso seja possível. Imaginemos que nós estamos caminhando por uma rua. Ao passarmos, então, numa rua, andando por uma calçada, cruzamos com um transeunte que não conhecemos. E esse, do nada, sem nos falar nada, nos agride com um tapa no rosto. Daqueles bem ardidos, que queimam a face. Se a minha atitude for reativa, deu, levou, eu nem penso em nada, me agrediu, eu agrido de volta. Se eu me percebo que nessa situação hipotética eu assim agiria na maioria das vezes, então eu ainda estou na primeira bem-aventurança, trabalhando para controlá-la. A maioria de nós já controla essa bem-aventurança. Ou está em meios de controlá-la. Só o fato de termos interesse por assuntos como o dessa palestra já é um indicativo que estamos trabalhando para controlar essa bem-aventurança. Nos amar de maneira equilibrada. Porque quando reagimos à agressão, sem reflexão nenhuma, nós estamos nos amando de maneira desequilibrada. Como assim a pessoa me agrediu sem motivo? Como assim eu, que sou uma pessoa especial, ou que sou uma pessoa carente? Isso não é justo. Aí eu agrido de volta. Já se, numa outra situação, se eu levo tapa no rosto, da mesma forma que na primeira, mas antes de revidar, eu reflito, será que vale a pena eu revidar? Se eu revidar, será que não vai ser pior? A pessoa que me agrediu é maior que eu. Se eu revidar, é capaz de eu apanhar mais. Será que se eu revidar, porque o outro é menor, mas isso não vai me prejudicar lá na frente? Se eu perceber que o agressor fisicamente é menor que eu, e se eu revidar não vou ter consequências, eu vou revidar com tudo que tenho, de uma forma parecida com a da primeira situação. Mas se eu perceber, nessa reflexão, que o agressor é maior do que eu, ou se eu perceber que se eu revidar, eu vou me dar mal, porque existem testemunhas, e vão me prejudicar de alguma forma, eu vou me afastar, sem revidar a agressão, mas vou viver em função dessa vingança, procurando meios, formas, tempos para que eu consiga me vingar. Eu só não me vinguei naquele momento porque eu não estava numa situação adequada para isso, mas eu quero me vingar e vou viver em função disso. Se eu atuo dessa forma, então eu estou na segunda bem-aventurança. Eu já consigo perceber o próximo, por isso eu estou trabalhando para dominar a segunda. Eu já percebo se o próximo é maior ou não que eu, fisicamente. Já percebo se eu vou me dar mal ou não, por causa de testemunhas ou de outras coisas. Então, eu já percebo o mundo externo a mim. Então, estou na segunda.
Mas o fato de eu me vingar se não tiver nada contra, ou me afastar, mas querer a vingança, denota que ainda não dominei a segunda. Então, ainda a minha maior trabalho é dominar a segunda bem-aventurança. Agora, e se eu estiver na terceira bem-aventurança, dominando, trabalhando para dominar a terceira bem-aventurança? Nessa mesma situação, andando pela calçada, cruzo com o transeunte e ele me ataca uma das faces com tapa, eu vou sentir a dor, a raiva inicial, mas não vou revidar. Vou me afastar. Terceira bem-aventurança. Estou trabalhando para me controlar, para me equilibrar, para ter paz de espírito. Mas como eu ainda não domino o perdão, que tem a ver com a quarta bem-aventurança, eu ainda vou rogar aos céus para que, de alguma forma, esse meu agressor se dê mal. Ou seja, eu delego a minha vingança. Ao contrário da segunda bem-aventurança, aonde ou eu me vingo de pronto, ou me afasto, mas vivo em função de me vingar. A terceira bem-aventurança, eu me afasto, nunca vou revidar de pronto, me afasto e delego a minha vingança ao Criador, que ele faça justiça por mim e vou tocar minha vida, porque eu estou trabalhando para ser manso, para ter paz, para ter equilíbrio. E na quarta bem-aventurança, se eu estiver trabalhando a quarta bem-aventurança, eu vou levar o tapa no rosto, ele vai arder, eu vou me afastar, igual na terceira bem-aventurança, mas eu não vou procurar vingança. Não vou delegar vingança para ninguém, nem para o divino. Pelo contrário, eu vou me afastar para evitar de ser agredido novamente e vou até ficar preocupado, de certa forma, com o agressor. Por que ele fez aquilo? Será que ele é doente, desequilibrado? Será que ele não vai se prejudicar lá na frente, agredindo alguém, esse alguém revidando e, de certa forma, afligindo males maiores para ele? Então, na quarta bem-aventurança, eu me afasto e não busco mais a vingança, porque eu já consigo trabalhar o perdão, que é a quarta bem-aventurança. Porque para praticar justiça, ser reto, eu preciso controlar o perdão. Eu preciso praticar o perdão. E se eu estiver na quinta bem-aventurança, trabalhando para dominar a quinta bem-aventurança? Levei o tapa no rosto, ardeu. Só que diferente da quarta bem-aventurança, onde eu me afasto, preocupado com o agressor, com o estado mental dele, eu me afasto dele, mas preocupado com o agressor, na quinta bem-aventurança, eu levo tapa, arde, me incomoda fisicamente, mas eu não me afasto. Eu estou tão preocupado com o estado mental do agressor, do porquê que ele me fez aquilo, que eu fico para tentar ajudar o agressor a se acalmar, a se equilibrar. Ofereço até a outra face para ele bater, se isso fizer ele ficar equilibrado, mais calmo, mais manso. Estou na quinta bem-aventurança, eu pratico bem, eu tenho misericórdia. Alguém nos disse isso, para oferecer a outra face. Nossa, mas isso é super difícil. É o quinto nível evolutivo que nós estamos trabalhando para evoluir. Já dominamos as quatro anteriores, estamos tentando dominar a quinta. Ou não, estamos trabalhando na quinta, mas ainda estamos trabalhando nas outras quatro. Mas quando eu atuo dessa forma, não me afasto do agressor,
e tento ajudar o agressor a se equilibrar, eu estou sendo misericordioso, eu estou na quinta bem-aventurança. E a sexta bem-aventurança? Se eu estiver trabalhando a sexta bem-aventurança, o que acontece aí? Na sexta bem-aventurança, eu estou passeando pela calçada e eu vejo, eu não sou agredido, eu vejo o agressor agredindo o outro. Mas como eu estou trabalhando a benevolência, eu agora vou atuar para interceder junto ao agressor para entender e tentar ajudar porque ele fez isso. Por que que ele agrediu o outro? E tentá-lo acalmar. Eu nem fui agredido. Ao contrário da quinta bem-aventurança, que eu fui agredido, e para tentar acalmar o agressor, eu até ofereci a outra face. Na sexta bem-aventurança, eu estou numa situação que eu nem fui agredido. Eu vi uma agressão, mas isso me incomodou. Então, eu interferi junto ao agressor para tentar acalmá-lo, mesmo correndo o risco de ser agredido também. Tudo bem. E na sétima bem-aventurança, se eu estiver na sétima bem-aventurança? Eu também, da mesma forma que no sexto, não sou agredido. Mas eu vejo a agressão acontecendo e eu me envolvo no evento da mesma forma que o da sexta bem-aventurança. Só que com a diferença de que eu não me preocupo só com o agressor, em acalmar o agressor, eu também me preocupo com o agredido. Como eu estou na sétima bem-aventurança, eu sou um agente da paz. E se o agredido quiser vingança? E se o agredido até se afastar, mas delegar vingança, ou se afastar, mas ficar em crise, tentando entender o porquê daquilo? Então, na sétima bem-aventurança, eu atuo como um agente da paz. E se eu estiver na oitava bem-aventurança? Eu, eu procuro evitar que aconteçam agressões. Eu levo mensagens de paz, amor, fraternidade a todos que estão à minha volta, justamente para que não ocorram essas agressões. Mas se elas ocorrerem, eu vou atuar como alguém que já controla a sétima bem-aventurança. Eu vou me preocupar tanto com o agressor quanto com o agredido. Mas como eu estou na oitava, eu tento viver para que esses eventos de agressão não ocorram. Então, para eu saber o nível que eu estou, basta verificar qual desses 8 níveis eu estou a maior parte do tempo. A maioria de nós normalmente está na terceira ou quarta, alguns na quinta bem-aventurança. A maior parte do tempo. Mas isso não significa que já domina as anteriores. Significa que ele está trabalhando, a maior parte do tempo, uma determinada bem-aventurança. Significa que a bem-aventurança que ele está trabalhando no momento, significa que as outras já estão melhor controladas. Mas trabalhamos em todas simultaneamente. Quando conhecemos as bem-aventuranças, a nossa caminhada fica mais consciente. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, lembrarmos do valor, da importância de conhecermos as 8 bem-aventuranças que Jesus nos deixou no Sermão do Monte
e que possamos vivenciar isso no nosso dia a dia, para assim evoluirmos melhor. Bem, para encerrar essa live, eu vou fazer aqui uma breve vibração para devolver o muito que obtivemos de reflexão. Assim, eu envio a todos aqueles espíritos, encarnados ou não, que se encontram em alguma dificuldade, energias de paz, de amor, de alegria, de forma que essas energias possam revigorar, possam proteger, possam regenerar, possam fortalecer a esses espíritos para que eles consigam passar este momento de dificuldade, ultrapassar esses obstáculos que prejudicam a sua caminhada. Como forma de agradecer o muito que obtivemos nesse tempo de reflexão, quero aqui oferecer ao nosso Pai Criador, mais uma vez, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus.